quero que você abra a sua Bíblia, então, no livro de 1 de Reis, capítulo 3. 1 de Reis, capítulo 3. Abre lá, eu vou ler João, capítulo 4, mas você abre em 1 de Reis, capítulo 3. A chave está na adoração. João capítulo 4, diz assim, no entanto, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, abençoa a tua palavra, sacia a fome e a sede do teu povo. Pai amado, se eu disser alguma coisa, Senhor, que não vem de ti, então tira da mente, do coração do teu povo. Mas tudo aquilo que vem do teu coração, Senhor, eu peço, Senhor, que tu possas estar colocando, realmente selando essa palavra no coração do teu povo essa noite. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Escuta isso, todo crente vitorioso é um adorador. Todo crente vitorioso é um adorador. Eu quero meditar, queridos, em 1 de Reis, capítulo 3, tendo João, capítulo 4, versículo 23 e 24 como base, sobre a vida do rei Salomão, que está prestes a assumir o trono do seu pai, o rei Davi. Nesse capítulo, Salomão está adorando ao Senhor. Olha como começa. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Verso 2. O povo, porém, sacrificava ou adorava nos lugares sagrados ou nos lugares de adoração, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. Só um parênteses. Salomão amava ao Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados ou nos lugares de adoração. Verso 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. Ou ele foi para adorar. Pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Queridos, o versículo 4 nos diz que Salomão está em um lugar de adoração. Nesse lugar de adoração, ele simplesmente está dizendo o quanto Deus é precioso, o quanto ele ama ao Senhor, o quanto ele é digno. E amados, essa é a adoração. Quando nós levantamos nossas mãos, nosso coração, as nossas vozes, dizemos: Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno, Tu és, Senhor, muito, Te amo, Senhor. E quando nós levantamos nossas mãos e começamos a declarar, isso é uma adoração. Salomão, querido, está num período na vida dele em que podemos chamar de período de transição. Ele está deixando a posição de ser filho do rei para se tornar o novo rei. Queridos, ele está prestes a tomar um lugar de um grande homem. Ele está prestes e ele vê que as sandálias, os sapatos dos seus pais, vai ser difícil dele caminhar neles. Ele está passando por essa transição. Ele se sente nesse momento talvez intimidado, ele se sente inadequado, ele se sente talvez incapacitado para ocupar a posição de ser rei. Talvez inseguro, talvez ele está temendo o futuro. Ele vê o futuro da nação, ele vê o futuro do povo e talvez ele agora, que era somente um filho do rei, agora assumindo um papel de rei, numa posição de autoridade, ele talvez esteja temendo um futuro. E ele sabe que ele não pode calçar as sandálias do seu pai, do rei Davi. E Salomão, nesse momento da sua vida, ele se acha adorando.
Nesse momento de transição, nesse momento de uma situação na vida dele, ele se acha adorando. E amado, ouça bem o que eu digo. Se você está enfrentando um dilema, se você está enfrentando uma dificuldade, um problema, se você está enfrentando uma crise na tua vida, talvez no casamento, talvez na área financeira, talvez na área, essa é a melhor hora de você aprender o poder da adoração. Quando você está passando por dificuldade, por problema, geralmente é o tempo em que você não quer adorar. Geralmente é a hora que você não quer, mas é a hora que você necessita, então, adorar o Senhor. E Salomão se acha nessa posição. Então o que vemos aqui, queridos, é que Salomão está fazendo a coisa mais sábia. Ele está colocando Deus em primeiro lugar. Logo no início do seu reino, ele então coloca Deus no primeiro lugar no seu reino. Ele está colocando as coisas em ordem, colocando Deus em primeiro lugar. E atenta a isso, queridos, que é um princípio muito importante da palavra. Deus coloca o seu favor na primícia. Deus sempre coloca o seu favor no primeiro. Eu dizendo que Deus nunca se aceita ser o segundo. Deus sempre quer ser o primeiro. Quando nós colocamos as primeiras coisas primeiro, nós ganhamos o favor de Deus nas nossas vidas. O primeiro dia da semana, a primeira hora do dia, a primeira parte da nossa renda, o primeiro mês do ano, quando nós vamos a Ele em primeiro lugar, antes de tomar uma decisão, quando nós colocamos, antes de eu tomar essa decisão, Senhor, o que Tu pensas sobre essa decisão? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, existe um favor do Senhor sobre a nossa vida. Nós ganhamos um favor. Deus favorece o primeiro. Fala para mim, fala comigo. Deus favorece o primeiro. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Sempre, sempre. E Salomão se acha adorando ao Senhor. Olha o verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Observe que a primeira coisa que acontece quando Salomão está adorando ao Senhor, que o Senhor aparece. Sabe o que aprendemos? Que a adoração atrai a presença do Senhor. Sabe o que a gente aprende quando nós nos disposicionamos a Gente, 30 anos, a minha igreja é inglês, então não prego inglês faz 2 anos quase. Então segura aí, aguenta a mão aí que a gente chega lá, tá bom? Quando nós colocamos a disposição, nós disponibilizamos. Uau! Nós atraímos a presença do Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos colocamos, nós chegamos na casa de Deus, ou no nosso local, onde nós fazemos a nossa devocional, nós colocamos, nós nos propusemos a adorar o Senhor. Como primeiro, essa adoração atrai a presença de Deus. Adoração chama a atenção de Deus. Quando existe uma adoração real, Deus, Jesus, Holy Espírito Santo, olha Betel, tá vendo Betel? Chama atenção, cativa, atrai a presença de Deus. E sabe o que você precisa mais de qualquer coisa na tua casa? Na tua família? Na Betel, é a presença de Deus. É a presença, queridos, olha, você não precisa de mais nada se você tiver a presença de Deus. Não estou desmerecendo as coisas que nós usamos. Mas, amado, nós podemos ter coisas e não ter a presença. Nós temos que ter a presença e as coisas. Então nós atraímos a presença de Deus. E quando Salomão buscou o Senhor, olha lá no versículo 5, quando ele adorava o Senhor, quando ele gastou tempo com Deus, o Senhor se revelou a ele. Então quando nós gastamos o tempo, quando nós fazemos tempo para Ele, Ele também se revela. Agora entenda, eu estou falando de gastar um tempo, não estou falando de um drive-thru. Tem muita gente que gosta de drive-thru com Deus. Sabe o drive-thru? Você passa ali, já pede a ordem, já vai e já pega. Não é assim com Deus. Com Deus nós precisamos aprender a nos aquietarmos e esperarmos no Senhor, gastarmos tempo com Ele.
Quando nós gastamos tempo para dizer-lhe que nós o amamos, que nós o apreciamos, que nós os honramos, Deus então se revela. Olha lá o versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, não só o Senhor se apresenta, mas também o Senhor fala. Não só atraímos a presença de Deus, mas quando a presença de Deus está no nosso meio, adivinha? Ele fala e falou, e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Observa lá, disse-lhe Deus. Amado, se eu gastar tempo para adorá-lo corretamente, sem pressa, Ele então, querido, vai se revelar e vai falar comigo. Amado, nós estamos vivendo num tempo que nós necessitamos ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor. Que a voz do Senhor necessita ser a mais importante, a prioridade. Senhor, o que Tu está dizendo? O que Tu está falando? E nós só temos esse privilégio, querido, quando nós somos adoradores e nós estamos buscando a presença do Senhor e Ele então fala conosco. Sabe que a palavra de Deus diz que Deus tinha uma palavra para a situação de Salomão. Olha isso. O que eu estou a ponto de falar agora, queridos, tem o potencial de transformar a tua vida. Então, toma nota. Versículo 5. Olha o que Deus disse. Pede o que queres que eu te dê. Pede o que você quiser. Não é incrível? Ele não diz assim, pede o que você precisa. Cara, ele diz assim, pede o que você quiser. Olha lá. Ele não diz assim, o que você está necessitando? Pede. Olha, Deus é o Deus que supre toda necessidade. Mas Ele não diz assim, pede o que você precisa, pede o que você está precisando, pede qual é a tua necessidade. Mas Deus não fala isso para qualquer pessoa. Deus fala isso para um adorador. Para um adorador. A qualificação, querida, é nós sermos adoradores. O que você quiser. Não o que você necessita, mas o que você quer. E se para o adorador, para a igreja adoradora, Deus vai além da necessidade. Deus vai além daquilo que precisa. Queridos, como é que nós fazemos que Deus nos conceda aquilo que nós queremos? Através da adoração. Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas o coração do homem é perverso, o coração do homem é terrível, o coração do homem... Mas escuta bem. A verdadeira adoração purifica o coração. Eu não estou falando de lip service. Como é que fala? Só lábios. Eu estou falando de uma adoração que vem de dentro, uma adoração que é assim, pura, limpa. Essa verdadeira adoração, a razão pela qual Deus fala para Salomão, pede o que quer, porque Salomão estava dando a Deus uma adoração. E quando nós adoramos ao Senhor com o coração aberto, com o coração, Deus começa a transformar nosso coração, e Ele pode então dizer, o que você quer? What is it that you want? O que você está querendo? Eu me lembro que, alguns anos atrás, a Gabriela estava com alguns meses. E Deus nos desafiou para ir para as Filipinas para fazer um trabalho lá com pastores. E foi eu e a Cris, deixamos a minha irmã com a Gabriela.
E nós sentimos realmente que Deus estava nos chamando, foi uma coisa assim tremenda, e nós pegamos e fomos fazer essa conferência para pastores nas Filipinas. Pegamos o avião, quando nós chegamos nesse local, que depois de Manila tem mais umas 10 horas de ônibus, e para chegar lá nesse local, chegamos lá, era bem à noite. Quando nós chegamos lá, tinha um telefonema esperando, falando, tem que ligar para sua casa, alguma coisa que aconteceu lá. Nós liguei na mesma hora e falei com o pessoal da igreja, e eles me informaram que a minha irmã tinha sofrido um acidente. Ela trabalha numa loja, numa fábrica que faz handhelds, aquela de mão, né? E um braço ela mexia assim, ela trabalhando aqui, de ferro, saiu uma velocidade de mais ou menos uns 60 km por hora e bateu na cabeça dela aqui, e ela caiu. Tiveram que fazer um airlift de onde ela estava, de Oshawa até Toronto. Quando eu recebi esse telefonema, Deus falaram assim, olha, você tem que ligar para o médico, para o hospital, que eles querem operar, mas eles não podem operar sem aprovação. E eu liguei para o hospital, conversei com o médico falei qual era a situação, o médico falou assim, olha, ela não vai sobreviver. Se ela sobreviver, ela vai ficar uma vegetal. Mas nós precisamos fazer o record da tua voz, autorizando a gente fazer. Naquela mesma hora eu autorizei, comecei a pegar, a Cris ficou fazendo a conferência, e eu peguei o avião e voltei. Quando eu cheguei em Detroit, liguei para o hospital, já tinham feito a operação, e o médico falou, ela sobreviveu, está em coma, provavelmente não vai sair, provavelmente vai ficar uma vegetal. Nesse meio tempo, nossa igrejinha, que era pequena, fizemos 24 horas de pessoas lendo a palavra e orando. Lendo a palavra e orando. Quando eu cheguei lá em Toronto, fui direto para o hospital. A Zamara, minha irmã, o nome dela, estava deitada, cabeça toda enfaixada, completamente out. Conversando com o médico falou, ela vai ter muito problema. Olha, nós operamos, não sei como ela sobreviveu, mas ela vai ficar uma vegetal, você nunca vai ter tua irmã de volta. E eu cuidava à noite, o pessoal cuidava da igreja, cuidava durante o dia. Começamos a fazer essa assim que eu tinha cuidado da Gabriela durante o dia. E numa dos dias, depois de mais ou menos uns 6 dias de hospital, voltei. Em vez de ir para casa direto, era cedo de manhã, eu fui direto para a igreja. E na igreja eu coloquei uma música. Eu gosto de fazer minha hora com Deus na igreja, bem cedinho. Eu comecei simplesmente a adorar o Senhor. Eu lembro que eu comecei a levantar as minhas mãos, e aquelas músicas que tocam o coração, e eu comecei a adorar o Senhor. Eu lembro, Senhor, Pai, eu sei que Tu és a vida da Zamara, está nas Tuas mãos. Mas, Senhor, ela não quer ficar uma vegetal, eu também não quero que ela fique. Então, Senhor, se Tu, Pai, tira ela dessa. Pai, ela está nova ainda, não quero que ela morra, não quero que ela fique vegetal. Eu lembro que começou umas 6 horas da manhã, quando era umas 9 horas, eu estava, só, Senhor, Tu és o Deus de tudo. You're worthy, é digno. You're worthy of all praise. Eu lembro que naquela hora Deus, assim, parece que Deus, eu senti um sim de Deus. Passei no carro, voltei para Toronto, liguei para a pessoa que ia cuidar da Gabriela, que estava cuidando, eu falei, aguenta a mão mais um pouquinho aí, eu vou voltar lá para Toronto. Voltei para Toronto, falei assim, eu quero ver toda a medicação que estão dando para minha irmã. Estavam tratando ela como, tem médico aqui? Algum médico? Estavam dando remédio para epilepsia,
estavam tratando a Zamara já, eu com o Google comecei a ver o que era. Estavam já tratando a Zamara para que ela fosse vegetal. E eu falei assim para o médico, falei assim, olha aqui, ó, para tudo. Para tudo. Eu quero só que você dê coisas para dor, que eu não quero que ela sofra. Para tudo. O médico falou, se para tudo vai morrer. Eu falei, se morrer, morreu. Para tudo. Tive que assinar um monte de papel, fazer um monte de coisa. Eu falei, para tudo. E o médico ficou bravo. Falou assim, ó, vai começar a dar reação e nós não temos o staff para cuidar dela. Eu falei, fica tranquilo que eu cuido. Liguei para o pessoal da igreja, falei, vocês aguentam a mão com a Gabriela aí? Aguentou. Queridos, 3 dias naquele hospital. Minha irmã amarrada, assim, vinha aquelas crises tremendas. E ela vinha aquelas crises tremendas, e quando vinha tremenda, eu falava, Senhor, 3 dias, 3 noites. Depois dessa, uma manhã, ela deitada no hospital, eu com um negócio no fone, simplesmente adorando o Senhor com aquela música. You are worthy, Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor. Eu lembro que eu só worthy, só. Daqui a pouco, Zamara abre o olho, eu naquela lá, ela abre o olho e falou, eles me chamam de Kiko, né? Lá no Brasil todo mundo me chama de Kiko, pode me chamar de Kiko também, que não tem problema nenhum. Pastor Jamal chama de Kiko, todo mundo chama de Kiko. Luiz. Ela falou para mim, ô Kiko, onde que eu estou? Eu falei, querido, você está em Toronto. Tinha a CN Tower no vidro, ela olhou, falou, what am I doing here? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, querido, você teve um acidente. Ela falou, acidente? E a Gabi? Eu falei, a Gabi está bem. Eu falei, mas você não está nas Filipinas? Eu falei, obviamente não, né, filha? Ela falou, por que eu estou aqui? Eu falei, filha, você quase morreu. Ela falou, mas eu não morri. Eu falei, não morreu. Está viva. Amado, eu creio que a adoração pode reverter a situação da tua vida. A Gabriela, essa docinha que você vê aqui, hoje que está aqui, sempre fomos muito juntos, muito, desde quando ela entrou em high school, no 2º ano de high school, por 6 meses a Gabriela começou a se esquivar. Estava indo na igreja, toda envolvida, mas ela não estava mais a Gabriela que era antes. E elas, assim, e eu tentava me aproximar e ela, nada. Eu ia orar, o olhinho, ela colocava a mão na cabeça, ela. Eu falei, Gabriela, não é assim. Eu ia almoçar, pegava ela ia na high school, levava ela para almoçar, sentava e começava a conversar e ela, não, dava o silent treatment. E eu levei aquela situação ali uns 2 meses. Aí eu pensei e falei, Gabriela ia para a escola na segunda-feira, eu e a Cris, no nosso dia de oração de manhã, nós entrávamos no quarto da Gabi, metia óleo em tudo quanto era lugar, na cama, em cima, em tudo quanto era lugar. Gabi entrava para dormir, eu metia a mão na cabeça da Gabi, a Gabi fazia assim para mim, eu, fica aí filho, em nome de Jesus. Orava em língua, português, inglês, tudo quanto era coisa. Passou mais uns 2 meses, nada de mudança. Eu comecei a worthy. Não pedia mais, só adorava.
Só adorava. Eu lembro que chorando, eu falava, Senhor, minha filha, não quero perder minha filha. Father, I will refuse, eu recuso, eu não vou perder minha filha. Pai, eu não sei mais o que fazer, tentei de tudo já, não tem mais jeito. E eu, Lord, I worship you, Almighty God, there is none like you. Um dia, uma segunda-feira, ela tinha saído para a escola, ela saiu, não sei onde é que a Cris estava aquela manhã, ela saía por uma porta, eu entrei pela outra. Comecei Daqui a pouco eu ouvi passo em casa, subindo a escada. Gabi, Dad, I don't know. Assim, quebrantou. Falou, pai, não sei o que está acontecendo comigo. Não sei o que está acontecendo comigo. Não sei por que eu estou assim, pai. Me perdoa, pai. E a mudança, assim, ó. Se você quer, amado, quebrar algumas coisas na tua vida e ver algumas coisas acontecer na tua vida, aprenda o poder da adoração. Posso terminar? Dá mais um pouquinho, pastor? Quanto tempo? Só mais um pouquinho, né? Você sabe o que significa quando o pastor olha para o relógio? Nada. Não significa nada. Salmo 37, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe qual era o segredo de Salomão? Sabe por que Deus falou assim, Salomão, pede o que tu quer? Porque Salomão estava dando a Deus o que Deus queria, não o que Deus precisava. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não necessita, mas Ele quer. Sabe por que Deus falou quem você quer? É porque Salomão estava dando aquilo que Deus queria. E quando você dá aquilo para Deus, aquilo que Deus quer, Deus abre. Deus, o teu Deus que você serve, que Ele não é um Deus que está com a mão assim, não. Nós temos essa mentalidade muitas vezes que, não sei, né? Mas se você tem que entender que Deus é um Deus que está assim, ó. É um Deus que está com a mão aberta. Lembra como Jesus morreu? Jesus não morreu assim. Como que Jesus morreu? Jesus morreu assim, ó. Porque Deus quer, amado, hoje não sei o que está no teu coração, não sei o que você precisa, não sei qual é, mas Deus não está com assim. Ele quer dar. Porque vocês são pais, mães, o teu filho, você não quer dar tudo que teu filho precisa, não é isso, não precisa nem ele pedir. Porque nós pensamos que com Deus é diferente. Com Deus não é diferente, não. Salomão estava dando a Deus o que ele queria. Amado, Deus não é um Deus religioso. Ele é um Deus de relacionamento. Amado, Deus não vai ficar deprimido se você não adorar Ele. Deus não vai ficar emburrado, triste. Deus não precisa, mas Ele quer. Deus é Deus, amado, quer nós adoremos a Ele ou não. Deus não vai nos obrigar a adorar. Deus não precisa da nossa atenção, Ele não precisa do nosso carinho, Ele não precisa do nosso louvor, mas Ele quer o nosso carinho, quer a nossa atenção, e Ele quer o nosso louvor. Então Salomão, querido, encontrou a chave, ele começou bem, ele está adorando a Deus, e Deus é exatamente aquilo que Ele quer, e aquilo que Deus quer que a gente o adore. Agora, só porque Salomão deu a Deus o que ele queria, Deus disse, Salomão, o que é que você quer? E a chave, querido, é que dê a Deus aquilo que Ele quer, para que Deus possa dar aquilo que você quer. Se nós fizermos um compromisso de honrar o Senhor a adoração,
Eu não importo como eu estou me sentindo, eu vou adorar o Senhor. Eu vou arrumar um tempo, eu vou adorar o Senhor. Eu vou desenvolver a minha vida de adoração. Eu vou gastar um tempo, eu vou tirar as coisas que estão me impedindo a adoração. Eu vou realmente ser um adorador, não vou ficar distraído com isso, com aquilo. Eu vou entrar na casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Ninguém vai precisar pedir para que eu levante a mão, para mim que eu cante. Não, eu vou ser um adorador. Você vai partir de mim essa adoração ao Senhor. Eu vou alinhar o meu coração ao coração de Deus. Dá o que Ele quer. E Deus pergunta assim: o que você quer? Lembra que Salomão está em transição. Ele passa de um príncipe para um rei. Ele se sente inadequado, inapto. Olha o versículo 6, respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo, e guardaste essa grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse ao seu trono, como se vê nesse dia. Olha o verso 7, agora pois ao Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Olha o que ele está dizendo. Eu me sinto como uma criança pequena. Eu me sinto inadequado para o trabalho. Meu pai sabia como fazer isso. Ele era excelente nisso. Ele era um grande líder, ele era um grande rei. Como é que eu posso ocupar o lugar do meu pai? Você sabe, Deus, para ser um grande líder, você tem que ser um cara como Davi mesmo. Como meu pai foi. Olha o verso 7, que ele disse lá: como sair e como entrar. Sair e entrar, entrar e sair. O que é isso? Amado, não está falando sobre uma maçaneta da porta. Está falando de um princípio espiritual muito importante. Deixa eu te dar o que eu quero dizer quando estamos falando de entrar e sair. Entrar significa adoração. Sair significa guerra. Entrar, adoração. Sair, guerra. E a Bíblia tem muitos exemplos disso. Olha lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 15 até o versículo 17. Respondeu Moisés ao Senhor: o que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deuteronômio capítulo 31, verso 1 e 2. Prosseguindo Moisés, falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo-lhe: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás esse Jordão. Amados, há apenas uma razão para Moisés se aposentar: é que ele estava inapto de sair e de entrar. Escuta bem, Deuteronômio capítulo 28, verso 6. Bendito serás quando entrardes, e bendito serás quando saíres. Josué capítulo 14, versículo 11, isso aqui Caleb conversando com Josué diz assim: ainda hoje me acho tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Amado, esse termo sair e entrar é um termo militar. Escuta bem, se refere à guerra. Lembre-se que tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento é para nós, então, lições, um retrato espiritual para nós no Novo Testamento. História nos diz, amados, que quando os israelitas vinham da guerra, eles voltavam para casa, eles voltavam para ser refresh. A primeira coisa que o exército fazia, que os soldados faziam, eles chegavam da guerra, eles não iam para casa. Sabe onde que eles iam? Para a casa de Deus. Eles iam, o primeiro lugar que eles iam era para o templo. Não iam para casa ver a família, não iam para lugar nenhum. Eles iam direto da guerra para a casa do Senhor, para o templo. Escuta bem, escuta bem. O que eles faziam? Eles ofereciam sacrifício e adoravam o Senhor. E quando a guerra ia continuar por um longo tempo, eles enviavam seus soldados cansados para a casa de Deus, para serem rejuvenescidos, e depois voltavam para a guerra. Muitas vezes eles iam à luta contra uma nação que não conhecia Deus, e eles então mostravam a força de Deus. Aonde é que estava a força para a guerra? No entrar. No entrar, eles tinham a força da guerra. Quando eles saíam,
e eles iam guerrear, eles simplesmente demonstravam aquilo que estava dentro, que eles pegavam dentro. Escuta bem, escuta bem. O que Deus está falando conosco? 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 12 a 16. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, mas se retirou de Saul. Por isso Saul o afastou da sua presença e fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi subitamente em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Portanto, quando Saul viu que ele se comportou muito sabiamente, e estava com medo dele, mas todo Israel e Judá amavam a Davi, portanto saía e entrava diante deles. O que ele está dizendo, querido? Salomão diz assim: Deus, para eu ser um grande líder, eu preciso saber como meu pai fazia, de entrar e sair, sair e entrar. Você sabe que meu pai, Senhor, foi um grande líder. Meu pai era um grande adorador. Ele escreveu muitos salmos. Ele sabia tocar instrumentos. Ele sabia entrar na tua presença. Ele era um homem tremendo. E sabe o que mais, Senhor? Meu pai também era um grande guerreiro. Ele sabia como lutar. Ele sabia liderar o povo para a vitória. Ele sabia como administrar. Ele sabia como organizar. Ele sabia como reunir as pessoas. Ele sabia como adquirir riquezas. Era um homem assim tremendo, Senhor. Ele era um líder tremendo. Como julgar as pessoas. Ele disse: o meu pai era um adorador, e o meu pai sabia como entrar, e meu pai era um grande líder, um grande guerreiro, e ele sabia como sair. O que eu quero dizer com isso, amados? Simplesmente isso. Eu creio que nós necessitamos de vitória lá fora. Eu creio, amado, que nós necessitamos, muitas vezes nós somos derrotados lá fora, porque nós não sabemos como entrar na presença de Deus. Amado, é na presença de Deus, é tempo de buscar o Senhor, é na presença de Deus que nós conseguimos aquilo que nós precisamos para a nossa vida lá fora. Na presença de Deus, amado, é o que você consegue pegar as estratégias para a tua vida durante a semana. É na presença de Deus, querido, entrando na presença de Deus, que você consegue a chave para você estar podendo ser conquistador e ter vitorioso. Muitas vezes nós queremos vitória no nosso casamento, mas nós entramos na presença de Deus. E nós queremos ter vitória sobre a nossa família. Amado, se você quer vitória no teu casamento, aprenda a entrar na presença de Deus. Porque o segredo está no entrar e no sair. Entrar quer dizer presença, sair quer dizer guerra. Amados, nós estamos em uma guerra espiritual. Não brinca não, porque o inimigo está apontando as setas para o teu casamento, para a tua vida, para os teus filhos. Como é que você vai ter vitória com os teus filhos? Entrando na presença do Senhor. Senhor, Senhor. Muitas vezes, amado, nós temos que, zip the lip. E more this. Porque a vitória, amado, lá nós temos que entender isso. Que a nossa vitória lá fora está baseado na nossa habilidade de entrar na presença de Deus. Está baseado em nós entrarmos na presença do Senhor. Meu pai, ele era um grande adorador, ele sabia como entrar. Ele era um grande também líder. Ele sabia como sair, guerrear. Oh, thank you, you guys. Versículo 8: o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Isso que ele pediu, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Por quem poderia julgar a esse tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor, ao ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse, portanto, pedisse isso e não pedisse para muitos dias, nem riquezas, nem vida, nem inimigos, mas pedisse entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim como riquezas, como glória. Deus fala assim: o que você quer? Ele fala: eu só quero sabedoria.
Deus fala, great, te dou sabedoria, mas te dou até aquilo que você não pediu. Eu não sei como é que você entende isso, mas só fala isso para o adorador. Nunca você acha na Bíblia Deus falando isso para ninguém mais, só para esse, só para ele. Para o adorador, Deus fala assim, o que você quer? E sabe quando nós temos que aprender a adorar? Na hora que nós mais não queremos. Na hora que nós mais sentimos que nós estamos tão... Eu creio que Deus olha o nosso quebrantamento e fala assim... Sabe aquele louvor que não vem daqui, mas é aquele louvor que vem daqui, ó. Sabe aquele louvor que você ora e você levanta as mãos, não porque você quer, mas porque você não sabe mais. Aquele louvor que mal você consegue cantar, falar. E Deus que lê o coração. O Deus que sabe das entranhas da tua alma. É o Deus que fala assim... Fica de pé, querido. Eu posso contar mais uma experiência antes de ir embora? Posso? 7:30. Posso? Mais uma só. Levanta, assim que você vai pensar que eu estou terminando. Desculpa. Vou contar minha história bem rapidinho. O pastor nem sabe disso. Talvez não sabe, não sei. Lembra de um livro de Jonas? Livro de Jonas. Conhece o livro de Jonas? Livro bem pequenininho. 4 chapters. 48 versos. 1328 palavras. Simple. Deus fala assim: Jonas, vai para Nínive, que é o present day Mosul, onde está o ISIS hoje. Jonas fala assim: vou não. Vou para Tarshish. Tarshish é onde é a Espanha hoje. Distância de Jopa para Nínive, 520 quilômetros. Distância de Jopa para Tarshish, 2.500. Requer muito mais de você a desobediência do que a de obediência. E custa muito mais. Deus tinha um chamado para mim, pastor. Eu não queria ser pastor de gente. A última coisa que eu queria é ser pastor. Cresci num lar de pastor. Falei, você é pastor? Não. Estou fora. Vou seguir minha vida. E seguir minha vida. Sempre na igreja, sempre servindo o Senhor. Mas Deus me chamando. Eu era piloto lá no Brasil. Quando vim para o Canadá, decidi vir para o Canadá para fazer uns upgrades para minhas licenças. O plano era, eu vim para cá ficar um tempo, aprender inglês, que não precisava ser muito, só inglês de aviação, e fazer os meus 2 cursos. Entrei no avião no Brasil, feliz, contente. 19 de fevereiro de 1987. Dia 18, desci no Canadá. Mandaram todo mundo ficar sentado no avião. Polícia Federal entrou no avião. Polícia Imigratória entrou no avião. Começou assim, você, 28. E eu no meio, nem sabia. Vem aqui, pensei, uau, VIP, né? Às vezes, saí primeiro do avião, coisa boa. Fui, levaram para a salinha. Na salinha eles faziam a seguinte pergunta: como você vai para os Estados Unidos? Eu falei, não vou para os Estados Unidos. Como é que você vai para os Estados Unidos? Não vou para os Estados Unidos. 9 horas, essa pergunta, a mesma pergunta. Como é que você vai? Não vou. Aí eu te contei essa história, né? Como é que você vai? Não vou para os Estados Unidos. Vou fazer isso aqui. O cara nem queria nem saber. Aí falaram assim, ó, você tem que voltar para o Brasil hoje à noite. Ou você fica aqui por 3 meses.
Falei, voltar para o Brasil? Vou não, vou ficar aqui. Fiz nada de errado. Tenho minha matrícula na escola, Brampton, Flying Club. Vou não, vou ficar aqui, que é isso? Aí saí do aeroporto para a cadeia. 3 dias, por isso que eu sou um Jonas. Fiquei 3 dias na cadeia. Não sei para quem, não levanta a mão se já foi para a cadeia, tá? Fica bem tranquilo. Mas quando você vai para a cadeia, você confessa até o que você não fez. Ali você se quebra. Senhor! Nesses 3 dias eu estava que nem Jonas. Listen. Se Deus é o teu problema, só Deus é a tua solução. You understand that? Deus falou para Jonas assim, vai para Nínive. Não vou. Aí Deus fala, versículo 3, fala assim que, e Deus mandou uma tempestade. Deus mandou a tempestade. Versículo 14, eu acho, no último versículo 17, no último versículo do capítulo 1 de Jonas, diz assim, e Deus mandou o peixe. Se Deus é o teu problema, só Deus é a tua solução. Mesma coisa no barquinho, lembra do barquinho? Jesus falou assim, vão lá do outro lado. Os meninos começam a remar, tempestade, e eles lá, e não. Jesus vê eles lá de cima. Livro de Marcos, capítulo 4, fala que, e Jesus, passing them by, Jesus passando por eles. Jesus não tinha nenhuma intenção de parar ali. Eles falam assim, Senhor. Aí Jesus para, Pedro sai do barco, lembra disso? Aí Jesus calma a tempestade. Se Deus é o teu problema, só Deus é a tua solução. Kiko, chamado, vou não. Naquele lugar, Senhor, eu vou onde queres que eu vá. 3 dias, fui na frente do juiz, pegaram meu passaporte, ou meu travel checks, me deixaram em Toronto com $150, não conhecendo ninguém, sem falar inglês, no centro de Toronto, no dia 23 de fevereiro. Eu ali, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem lugar para ir. É uma longa história, mas daquele momento em diante, eu sentado no Square One, escrevendo para minha família, morrendo de fome. Naquele tempo todo mundo sentava na mesma mesa. Eu falava, Senhor, eu queria tanto Coca-Cola, hambúrguer e French fries. Pensando, sabe quando você pensa alto, você nem fala. Eu vi o pessoal assim. Aí vem um cara do meu lado, chega na minha mesa assim e fala assim, blá, 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 blá. Não entendia nada que ele falava. Pôs um pacote na minha frente e saiu. Mas era normal, porque às vezes o cara falou, eu vou pôr meu lanche aqui, seguro meu lanche, vou pôr aqui, depois vou pegar um drink e volto. E eu, ok. Continuei escrevendo a minha cartinha. E o cara não voltava. Passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora e o cara não voltava. O cara não voltava. Eu falei, meu Deus. 3 horas da tarde. Eu com medo de sair. Que eu pensei, é droga, é um setup. É um pacote com droga. Tenho certeza. A imigração está me perseguindo. É isso aí. 3 horas da tarde. Isso era meio-dia quando começou esse negócio. 3 horas da tarde o cara não voltava. Passei a mão no pacote e fui pro banheiro. Entrei no banheiro. Vou ver o que tem nesse pacote. Abri o pacote. Sabe o que tinha lá no pacote? Hambúrguer, French fries and a Coke. E Deus olhou para mim e falou assim, podia ter comido quente. Olha, tenho história como essa aqui, tenho muitas. Mas eu aprendi.
Quando eu estou com um problema hoje, queridos, well, that's my life, é uma vida. Ninguém precisa me motivar para orar, para adorar na minha igreja. Eu chego na minha igreja já, O líder de louvor não precisa falar assim, vamos levantar a mão venha já está. Quantos de vocês querem ser adoradores nessa casa, queridos?